O OpenSCAD é um software grátis para modelagem de desenhos CAD 3D através de linhas de comando, linhas de código. Eu sou uma usuária amadora desse programa, mas nesse vídeo eu quero deixar registrado os principais comandos que eu utilizo e também mostrar alguns exemplos que eu já fiz. Para fazer o download do OpenSCAD é só acessar o site oficial openscad.org. Ele está disponível para Mac, Windows e Linux. Aqui na página dele a gente também encontra bastante exemplos, bibliotecas, e tem essa folha de dicas que é bastante útil, que ela traz um resumo de todos os comandos disponíveis. Na janelinha inicial dela, a gente pode abrir um arquivo novo, abrir um arquivo existente, e tem alguns exemplos também aqui. Eu vou abrir um exemplo que eu mesma fiz, com as funções básicas que eu utilizo. Para comentar ou descomentar, os atalhos são Ctrl D para comentar e Ctrl Shift D para descomentar. Então aqui à esquerda fica espaço para o algoritmo do desenho e à direita, depois que eu mandar ele rodar, ele gera o desenho que eu escrevi aqui na linha de comando. E aqui embaixo tem várias funções de visualização, com diferentes perspectivas. Então o primeiro comando que eu utilizei é da esfera, para criar uma esfera de raio 1. Então a resolução dela não ficou boa. Eu tenho o comando, que é o cifrão FN, no qual eu posso mudar essa resolução. Eu coloquei aqui para 100, eu mando rodar de novo, e aqui eu já consigo ver meu objeto com mais clareza. Se eu quiser melhorar isso, é só aumentar o valor da resolução. Para fazer o desenho da esfera, aqui eu programei pelo raio. Se eu só colocar um valor, e esse valor é em milímetros, né? Se eu só colocar o valor aqui, ele entende como raio. Eu posso escrever também R igual. Mas eu também posso configurar essa esfera através do diâmetro. Então, é só digitar D igual, e aqui eu vou colocar o valor 1. Para fazer um cilindro, eu tenho que definir a altura, o raio inferior e o raio superior. Aqui eu deixei o raio inferior menor, mas eu posso deixar ele do mesmo tamanho. Eu posso também só declarar a altura e escrever R igual a um valor em milímetros, né? E esse raio vai ser igual, vai fazer igual ao raio inferior e o raio superior. E aqui também eu posso configurar através do diâmetro. Então, eu coloco a altura eu podia deixar só o número 3, mas se eu quiser que seja pelo diâmetro, eu escrevo D igual a 2 e fecho o comando com ponto e vírgula. O padrão do OpenSCAD é colocar a origem do sistema de coordenada, o XYZ, na base da figura, na base do componente que a gente desenhou. Eu posso mudar isso colocando essa origem no centro. Então, eu digito aqui, por exemplo, no cilindro, center igual a true. E agora, a origem do sistema de coordenadas vai para o centro do meu objeto. O padrão é falso, né? Mas o falso eu não preciso digitar. O terceiro objeto é o cubo. Então, aqui eu fiz um cubo de lados de 2 milímetros. Se eu quiser fazer um cubo de lados diferentes, então eu coloco aqui entre colchetes os valores em X, Y e Z. Do mesmo jeito, se eu quiser mudar a posição do meu objeto em relação à origem do sistema de referência, eu coloco center igual a true para que essa origem vá para o centro do objeto. Se vocês forem lá na folha de dicas do site do OpenSCAD, esses objetos que eu falei estão aqui nos objetos 3D, tem outros, tem poliedro e tem algumas funções de extrusão. E tem outros objetos 2D também, como círculo, quadrado, polígono. Outras funções que eu uso muito são as de transformação, principalmente o Translate e o Rotate. Então, por exemplo, para esse mesmo cubo, que está com dimensões 3, 2, 1 em XYZ, eu quero transladar ele agora em 4 unidades em Y. Então, na frente dele, eu escrevo o comando translate sem separação por vírgula. Acho que eu esqueci de comentar também que depois de cada comando, é preciso usar o ponto e vírgula no OpenSCAD. Então, depois do comando de translate rotate, a gente não usa o ponto e vírgula, tá? Porque daí ele entende que é para transladar o cubo. Ele transladou o cubo em 4 unidades em Y.
E aqui embaixo também, olha, tem uma referência da localização do sistema de referência, XYZ. O OpenSCAD, ele me permite também fazer algumas animações. Então, eu quero ver com mais calma essa translação que ele fez no eixo Y. Então, eu escrevo aqui na frente do valor, que é de 4 unidades, o comando cifrão, T e asterisco e o valor. Eu vou aqui em View, Animate. Tá? Aqui agora ele me deu um menuzinho a mais aqui com umas opções de frames por segundo e de passos. Eu vou colocar 10, que já dá para observar o movimento. Ele saindo da origem e indo até a nova posição. Se aumentar a quantidade de passos aqui, vai ficar um pouco mais fácil ver essa visualização, esse deslocamento. Agora eu quero rotacionar o meu cubo em 90 graus sobre o eixo Y. Então, eu digito Rotate, entre colchetes eu vou colocar o ângulo em graus, que eu vou rotacionar. Então, aqui eu estou rotacionando 90 graus em Y, né? E eu deixei aqui o movimento animado. Se eu tivesse colocado 90 graus em X, é assim que ele ia rotacionar. Ou 90 graus em Z. E eu posso fazer esses comandos na sequência. Então, cubo, primeiro eu translado ele e depois eu rotaciono. Se eu inverter essa ordem, para essa situação não faz diferença, mas tem algumas que pode fazer. Naquela lista de objetos 2Ds, a gente também consegue escrever textos. Então, por exemplo, aqui eu escrevi o IFSP e eu consigo configurar esse texto. Aqui eu mudei a localização, né, com alinhamento, mudei a fonte e mudei o tamanho. E outro comando de transformação é o Linear Extrude. Então, aqui eu mandei ele extrusar numa altura de 3, posso mandar ele extrusar na altura de 5 unidades, 5 milímetros. Lembrando que esse comando de transformação, né, eu deixo ele sem o ponto e vírgula depois dele, para ele saber que está extrudando o meu objeto, que é o texto. E depois do objeto, eu coloco ponto e vírgula. E eu também consigo fazer operações booleanas com meus objetos de união, diferença e intersecção. Então, por exemplo, se eu tenho um cubo de lado de 2 milímetros e uma esfera de raio 1 milímetro, tá? Eu posso fazer a união entre eles. Aqui não fica tão perceptível, mas quando a gente está fazendo a composição de objetos mais complexos, essa pode ser uma função bastante útil. Agora eu tenho os mesmos dois objetos, o cubo e a esfera, e eu quero fazer a diferença entre eles. Então, a diferença do primeiro objeto, que é o cubo, menos a esfera, vai resultar nesse objeto aqui. Tá? E lembrando que essas funções prontas já, né? Então, a gente coloca ela, o nome, né? União ou diferença, entre parênteses, sem nada dentro, e as chaves, tudo que coloca entre as chaves é o que vai realizar essa função. Se eu mudar a ordem aqui da esfera e do cubo, eu mudo a ordem de quem subtrai de quem. Então, eu tenho o primeiro objeto, que é a esfera, e eu vou subtrair dele o segundo objeto, que é o cubo. E o terceiro comando, que é de booleano, que é a intersecção, né? Então, só vai sobrar para mim a intersecção entre o cubo e a esfera. E conforme nosso algoritmo vai ficando muito complexo, pode ser muito útil usar sintaxes de módulo e função. Eu gosto muito de usar a função módulo quando eu tenho pedaços de objetos que vão se repetir muito ao longo do desenho, né? Então, eu crio um módulo desse objeto que vai se repetir e vou chamando ele ao longo do algoritmo. É legal que ele trabalha com parâmetros de entrada também e realiza uma ação como saída. A diferença com a função, ela também trabalha com parâmetros de entrada, mas ela devolve um valor na saída. Então, para dar um exemplo dessa sintaxe de módulo, eu criei um texto aqui, escrito IFSP,
e coloco ele dentro desse módulo, que eu vou chamar de meu módulo, né? Então, venho aqui, escrevo o comando módulo, escrevo qualquer nome, parênteses, e entre chaves, todo o desenho objeto que eu quero criar, repetir. Repara aqui que ele sumiu do meu desenho, né? Ele só vai aparecer de novo quando eu chamar o meu módulo, que eu chamei de meu módulo. Então, eu coloco o nome do módulo, parênteses e ponto e vírgula. Se eu quiser, por exemplo, colocar um parâmetro de entrada, por exemplo, aqui o tamanho, né? Eu vou escrever entre esse parênteses o tamanho, aqui sobrou uma vírgula, e aqui vai ser o tamanho. E quando eu chamo o meu módulo, eu coloco o tamanho que ele vai ser. Então, eu posso ir mudando. Outro comando que pode ser bastante útil é a extrusão de rotação. Então, aqui, ó, eu gerei um objeto 2D, o square, onde eu coloco as dimensões em x e y. E ele não tem altura ou profundidade em z. E mesmo apesar disso, o OpenSCAD, eu acho que é alguma coisa da configuração dele, ele mostra um objeto com uma certa altura aqui. Tá? Se eu aumentar aqui, por exemplo, os lados para 10 e 20, ele continua mostrando um objeto, parece 3D, mas na realidade é um objeto 2D. Mas enfim, eu vou transladar esse objeto em 2 unidades em x e eu vou mandar extrusar num ângulo de 180 graus, tá? Vou colocar em animação para ficar mais fácil ver. Só para tentar deixar mais claro como ele funciona, se eu colocar, por exemplo, um quadrado de dimensão 5 em x e 10 em y, 10 unidades, e eu desloquei ele, transladei em 20 unidades em x, né? Então, ele está nessa localização. O que esse Rotate Extrude faz é como se ele girasse esse objeto aqui 90 graus em torno do eixo X. Então, ele deixaria esse objeto aqui de pé. Seria isso aqui, né? Eu coloquei um comando de Rotate aqui em 90 em X só para vocês visualizarem. E a partir disso aqui que ele faz a extrusão rotacional. Só não pode estar o comando de Rotate ali. Eu posso fazer isso com qualquer objeto 2D, por exemplo, um círculo de raio 5 ou de diâmetro 5. Eu vou transladar ele também e o Rotate Extrude vai rotacionar ele e fazer a extrusão. Então, na folha de dicas, ele mostra aqui os objetos 2D, o círculo, o quadrado, e o polígono e o texto. Vale a pena dar uma olhada aqui no polígonos, que dá para fazer bastante coisa legal com eles. Ali na página de tutoriais, o capítulo 8, ele fala só sobre isso, extrusão de 2D em objetos 3D. Voltando aqui para os meus exemplos, eu vou fazer algo um pouco mais complexo. Então, eu criei um cilindro, eu criei uma variável para ele, disse que essa variável tem valor de 15 unidades, então a altura do meu cilindro vai ser 15 e o raio dele vai ser de meia unidade. Eu vou mandar ele fazer uma rotação de 90 graus em torno do eixo Y, tá? E eu vou mandar ele também rotacionar agora, dentro de um loop for, em torno do eixo Z, este aqui. A minha variável de loop é o i. O i vai variar de 0 até 360 menos 1, ou seja, 359, em ângulos de 45 graus. Então, essa variável vai fazer a rotação em torno do eixo Z. E quando eu coloco isso, eu gero uma rotina de repetição aqui, em que eu vou criando esses objetos, esses cilindros rotacionados. Se eu mudar, por exemplo, para 30 graus, ele vai gerar um novo cilindro a cada 30 graus rotacionado em torno do eixo Z. Eu posso repetir aquela extrusão rotacional com o meu quadrado, transladado, e mando ele extrusar em 360 graus agora. E vou só transladar meus cilindros para ele coincidir com o centro desse, ficar mais ajustado nessa roda aqui. Então, se eu chamo isso tudo aqui do módulo de roda, sempre que eu chamar aqui, ó, eu tenho que chamar então esse módulo para ele aparecer, né? Sempre que eu chamar ele vai ser utilizado de novo.
Então, por exemplo, aqui eu gerei um cilindro de altura 2, raios superiores e inferiores, altura meia unidade. Eu vou mandar aqui ele transladar em função do meu for. Então, em cada 30 graus, entre 0 e 359, ele vai transladar. Então, faz uma relação de cosseno e seno, né? E eu gero essa repetição aqui do meu cilindro. E agora eu vou chamar o meu módulo roda de novo, só que eu vou fazer a diferença da minha roda menos esses cilindros. Então, ele vai gerar essa roda aqui para mim com marcações de parafuso. Se eu quiser mudar as marcações, quantidade de marcação no círculo, eu mudo aqui o passo do meu loop. Eu consigo também trabalhar com importação e bibliotecas, né? Então, por exemplo, se eu tiver um arquivo STL no meu computador, é só eu dar o caminho, usar o comando import, daí eu consigo visualizar dentro do meu desenho esse outro desenho externo a ele. Aqui tem um jeito diferente de escrever a direção, né? Ele usa entre aspas o endereço e usa 2 barras invertidas para separar as pastas. O OpenSCAD também tem algumas bibliotecas. Essa aqui, por exemplo, são bibliotecas de desenhos mecânicos. Eu consigo mais informações ali em tutoriais. No manual do usuário, capítulo 13, bibliotecas. Aqui ela fala um pouco da localização das bibliotecas e e fala sobre essa biblioteca do desenhos mecânicos. E aqui aponta para o manualzinho dela. Então tem vários módulos aqui já prontos de desenhos. Então a biblioteca MCAD ela já está disponível no software do OpenSCAD. Quando eu instalar ele, ela já está disponível. Mas eu também consigo encontrar os códigos-fonte dela no GitHub. Mas para utilizar, eu só preciso, então, chamar ela usando o comando use, MCAD, por exemplo, lá tem uma subbiblioteca chamada boxes. E dentro dessa biblioteca eu tenho o comando rounded boxes. Então, eu só chamo esse comando, né, e ele vai me gerar esse objeto. E eu só preciso aqui mudar parâmetros para mudar a forma desse objeto. Por exemplo, o MCAD tem também uma subbiblioteca de engrenagens. Então, eu chamo essa subbiblioteca e chamo os comandos. Ali no manualzinho, ele explica os comandos disponíveis, os módulos disponíveis, né? Então, eu chamo, por exemplo, esse módulo de teste, que vai me gerar, então, acho que todas as engrenagens que estão disponíveis nessa biblioteca. Acontece que eu preciso de uma engrenagem que não está disponível nessa biblioteca e eu não quero eu mesma gerar. Então, eu procurei na internet e achei uma outra biblioteca. Essa daqui, eu achei lá no GitHub essa biblioteca Gears, engrenagens. Então, eu fiz o download dessa biblioteca e coloquei na mesma pasta que o meu arquivo que eu estou gerando. E aí, eu só chamei a pasta usegears.scad e chamei o comando que eu quero utilizar, esse aqui, por exemplo. E aí, eu só vou mudando os parâmetros. Bom, então, como eu disse antes, eu sou uma usuária amadora, eu vou pesquisando conforme eu vou precisando de alguma determinada função. E aqui, só para mostrar, eu consegui fazer, por exemplo, eu já tenho trabalhado numa base, suporte para um robozinho, para um braço robótico em miniatura. E eu também já consegui fazer alguma coisa sobre um trenzinho que eu estou fazendo para minha filha. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse algoritmo com os objetos que eu usei nesses exemplos de hoje. São as funções que eu mais tenho utilizado e já consegui fazer algumas coisas bem legais, mas com certeza tenho muito que aprender ainda. Espero ter ajudado vocês a ter uma ideia do que é o OpenSCAD, como utilizar, e vamos trocando ideia. Até mais!